Olá, estamos aqui no canal Vivendo da Roça. Hoje a nossa nova experiência é a construção de uma chocadeira artesanal. Nós temos aqui no sítio galinhas, nós temos um lote já em galinhas e galos adultos, depois nós temos um outro lote de pintinhos, que já estão de pintinhos para adolescentes, de criança para adolescente, já entrando na juventude. E como nós temos recolhido os ovos, eu acabei resolvendo fazer essa experiência da chocadeira artesanal, depois de ver diversos vídeos e empresas falando que chocadeiras muitas vezes são meio que lendários até, porque poucas no mercado que funcionam, a grande maioria elas acabam dando errado. Até tem um vizinho aqui na roça que tem uma e ele nunca conseguiu converter nenhum ovo em pintinho. Então, diante desse cenário, eu acabei me arriscando aqui fazendo essa chocadeira. Como nós estamos no objetivo do canal é mostrar como viver da roça e também viver de aproveitamento, né? Usando o recurso que nós temos aqui, uma vez que a gente está distante da cidade, nem sempre dá para ir todos os dias. Preciso de um fio, vou na cidade. Preciso de um soquete? Não. Então a gente usa os recursos que nós temos aqui mesmo. Hoje eu tinha essa caixa de papelão, ela é uma caixa de papelão de uso alimentício, era de batata frita. Os recursos que eu precisei para fazer essa chocadeira foram coisas muito simples. Alguns pedaços de fios, eu até emendei, aqui tem de cores diferentes, porque eu usei resíduo da instalação que foi feita aqui elétrica, um rabicho, um soquetinho lá macho para fazer o plug, a caixa de papelão. Aqui foi uma sofisticação, eu acabei colocando um puxador na porta para poder fazer o acesso, uma grade de churrasqueira ou de fogão, o que você precisar, ou que você tiver aí disponível. Tem pessoas que usam até palito de churrasco, cano, PVC, enfim, o que você conseguir. Aqui, desculpa, eu tenho aqui também uma outra portinha com uma vasilha de água, não sei se dá para ver, porque a iluminação fecha um pouco. Depois a gente tem também uma lâmpada de preferência incandescente. Eu ouvi algumas pessoas fazendo com aquela lâmpada branca, de vidro, não essa nova que a gente usa hoje de 4, 7 watts, aquelas de vidro ainda, de 40 velas, dizem que funciona também. Eu tô usando uma lâmpada incandescente que eu tinha perdido aqui. Então, basicamente, os recursos são esses. Se você tiver um termômetro desse tipo digital, você pode manter ele fincado aqui na caixa, numa cavidade desta, para que você possa ir monitorando a sua temperatura. No meu caso, eu estou usando esse termômetro que nós compramos para usar aqui, nesse momento de pandemia, para a gente ficar se controlando, e, enfim, se for necessário na pousada, a gente já vai ter, como porque é previsto aí a obrigatoriedade de medir temperatura dos hóspedes. Então, se for o caso, nós vamos ter aqui também. Esse é um dos que nós adquirimos. Aqui, dessa chocadeira, eu também coloquei, desculpa, esse pedacinho de madeira. Por quê? Para dar um reforço. Porque como é uma caixa de papelão, eu achei ela um pouco leve. E como eu coloquei os ovos, então eu fiquei com receio que pudesse ficar muito leve. Então eu pus a madeira no sentido de dar um pezinho só. Então, os recursos foram esses. Agora, o procedimento de fazer essa chocadeira. Então, eu coloquei aqui, nesta entrada, a lâmpada. Então, o soquete está encostado aqui. Para proteger
a lâmpada que fica quente da caixa, eu coloquei um pedacinho de cano PVC, desculpa, cano de Aquaterm, que é aqueles canos de CPVC, que é o branco, para poder suportar a temperatura. Eles só suportam até 80, 90 graus, aqueles canos. Mas por cautela, mas normalmente eu tenho visto as pessoas não usarem. Então, fiz um pedacinho de abertura aqui. Aqui também eu fiz outra, na parte inferior. Percebe que tá na caixa aqui. Então, eu tenho 5 centímetros do fundo da caixa. Fiz a portinha de abastecimento da água, porque eu preciso manter sempre essa vasilha com água dentro da chocadeira. E aqui eu fiz uma saída de ar, porque normalmente o que acontece? O aquecimento, ele vai acontecer, a temperatura tem que ficar em torno de 37 graus e meio a 38 graus e meio. Entra ar por aqui e sai gás carbônico por aqui. Esse é um processo. Os ovos respiram. Todos os ovos, eles são a casca que parece ser tão dura, né, tão impermeável, elas têm porosidades onde existe uma troca de oxigênio ali. E os pintinhos, na medida que eles vão se formando, eles vão respirando, vão se alimentar da gema, e aí eles vão fazer o processo de respiração. Por isso que o gás carbônico precisa ter uma saída. Aqui na parte superior, eu fiz aquela dobradura intercalada. Então, eu deixei aqui também uma vazão para poder ter saída de gás. Do outro lado, também fiz uma saída superior, uma ventilação superior. Na frente, coloquei uma inferior. E na parte de trás, também coloquei uma. Então, ou seja, eu fiz uma entrada de ar nos 4 lados da caixa. Apenas aqui do lado da água eu fiz 2. E superior ficou esta. E aqui na lateral também ficaram as 2. Então, basicamente é isso. Para instalar a grade para poder apoiar os ovos, o que foi feito? Eu peguei uma grade que era um pouco maior do que a caixa. Então, eu cortei 2 hastes. Aqui, ó, se vocês observarem, tá cortado esta e esta. Então, eu cortei com uma serrinha de estarrete e coloquei com a caixa aberta, coloquei ela aqui, fiz a furação para que ela encaixasse. E no entorno, na parte de trás, eu fiz a mesma coisa. Eu pus a pontinha cadê você? Fiz a pontinha também para apoiar. Então, aqui, nesse ponto. Então, foi feito desta forma. Então, aqui tá feito o projeto. Eu tô demonstrando nas fotos, porque eu preciso evitar de ficar abrindo, apesar da ansiedade, né? São 21 dias de chocagem, aqui que os ovos ficam nesse processo de choca, sem a presença de uma galinha. Então, aqui é um processo de choca artificial. E aí, para que eu possa acompanhar isso, foram feitos nos ovos uma marcação. Então, eu tenho ovos, porque não foram todos os ovos botados hoje. Então, eu tenho, primeiro, todos os ovos que foram marcados com o número 1, marcados a caneta mesmo, eles foram botados hoje, dia 13 de julho. Marcados com o número 2, foi um ovo que eu tinha guardado na geladeira. Então, ele é das nossas galinhas aqui, eles são galados, porque tem os machos e as fêmeas, né, as galinhas e os galos juntos. E esse ovo tem uma característica ainda específica, que eu marquei aqui como 1JG, que é um jumbo gêmeo. Esse ovo, a gente tem uma galinha em específico que ela costuma fazer bota de ovos gêmeos. Então, o ovo dela é grande, bem grande,
É quase que um ovo de pata, bem grande, ele se destaca. E sempre que nós usamos ele, ele tem 2 ovos dentro. Então, são 2 gemas, a quantidade de clara é maior. Então, é um ovo diferenciado. E eu quis fazer essa experiência, que é colocando ele na geladeira previamente e ver o que que ele daria aí, né? Ele foi botado provavelmente no dia 7 de julho. Então, eu acabei não fazendo essa marcação, mas é essa situação que ele teve. E os ovos de número 3, eles foram botados entre o dia 5 e 10 de julho, sendo que desse grupo 3 nós temos um jumbo grande, ou seja, é um ovo gigante com 2 ovos dentro da mesma cápsula do ovo. Os nossos totais ovos que foram colocados aqui, coloquei 19 ovos, sendo que desse grupo de 19, eu tenho 2 ovos jumbo gêmeo, que são esses jumbos gigantes. Então, ou seja, a gente tem um potencial aqui de capturar 21 pintinhos ou 19 pintinhos. E aí, o que nós vamos fazer é acompanhar e ver qual que vai ser a nossa taxa de eclosão, ou seja, a taxa de nascimento de pintinhos desses ovos que foram colocados aqui. A nossa seleção dos ovos não foi feita de uma forma específica. Nós fizemos uma coleta dos ovos que são feitos aqui. Nós tratamos as nossas galinhas com muito carinho, com ração, milho. Elas fazem pastagem livre também. Então, elas são galinhas que a gente cuida com muito carinho. Elas são as nossas mocinhas de estimação aqui, tanto elas quanto os galos. Então, a gente está super ansioso aí para ver o resultado. Hoje, dia 13 de julho. Então, se a gente considerar os 21 dias, né, que são indicados para o período de choca, nós vamos ter em 3 de agosto de 2020, né? Ou seja, daqui 21 dias, o resultado para saber o que vai dar aqui, quantos pintinhos vão nascer, se vão nascer ou se todos vão nascer. Nós estamos aqui na torcida. Sobre a rotina do cuidado dessa chocadeira. Eu vou detalhar aqui alguns cuidados e pontos de atenção que a gente deve ter durante esse processo dos 21 dias. Então, diariamente, nós temos que rodar os ovos. O que é rodar os ovos? Eu tenho que virar. Se eu tenho, por exemplo, o número 1 escrito virado para cima, eu tenho que inverter ele. Amanhã, eu inverto para o lado, então eu tenho que fazer a rolagem desses ovos. Por quê? Porque a gema, que é o alimento do pintinho durante o período de gestação dele, é o alimento do pintinho. E as laterais dos ovos por dentro, que é onde ficam as claras, é ali que tem todo o sistema circulatório sanguíneo da ave. Então, ou seja, eu não posso deixar com que essa gema cole na lateral ou na casca do ovo por dentro. Por isso, da necessidade da rolagem. A galinha faz isso com o seu bico durante o período que ela fica chocando. Ela põe a cabecinha, empurra com o bico o ovo e vai rodando esse processo de uma forma extinta. Aqui, a gente é que vai fazer esse papel de rodar os ovos diariamente. A outra questão eu preciso monitorar a temperatura. Ou seja, se ele for superior a 38 graus e meio, eu preciso desligar um pouco a lâmpada para que a lâmpada controle essa temperatura e chegue na temperatura ideal. Ou, se eu precisar aquecer mais, se eventualmente a nossa lâmpada não der conta de garantir os 37, 38 graus e meio de temperatura, eu preciso criar uma nova lâmpada ali para poder suprir essa temperatura. Uma outra, então, significa que eventualmente essa lâmpada não vai ficar acesa os 21 dias. Talvez eu vou ser necessário desligar ela em algum determinado período para poder fazer esse controle de temperatura. Por isso dessa porta aqui, porque essa porta, ela tem o objetivo de eu adentrar com a minha mão e fazer as rolagens dos ovos.
E esta outra porta aqui, nessa lateral, a gente tem o abastecimento da água, que é essa vasilha que nós temos ali. Eu tô usando uma vasilha de alumínio, é uma forma de alumínio, praticamente. Ela é mini, então ela é uma forma de 12 por 12 quadrada, com 5 de altura. Então, eu tô mantendo ela cheia de água, porque a água precisa ser mantida, porque o calor e a água vai fazer o processo de umidade. A gente tem que ter um ambiente úmido, para que esses ovos fiquem quebradiços no momento que o pintinho se formar. Para ele sair do ovo, ele vai quebrar esse ovo com o seu bico, para ele ter a saída, a porta de saída. E se não tiver umidade, ele não vai ter força para quebrar esse ovo. E isso acontece de que forma na natureza? A galinha, ela entra num processo de febre durante o seu período de choca, e aí essa febre cria essa temperatura de 37, 38, até no máximo 39 graus, e aí ela soa. O suor dela faz o processo de umidade, e aí ela vai virando os ovos com o bico, e aí esse é o processo da natureza de forma extinta, como Deus criou, tudo perfeito. Então, aqui a gente está tentando forçar a natureza, literalmente. Mas nós estamos aqui arriscando 19 deliciosos ovos, mas com a expectativa de ter aí mais uma família de pintinhos para que a gente possa cuidar. Depois, eles nascendo, a gente tem que fazer todo um processo de atenção, de cuidado, de eventualmente até colocar um outro pintinho ou uma galinha perto para que alguma que aceite, porque às vezes elas também não aceitam e podem até querer matar os pintinhos. Mas a gente tem algumas que são bem amigáveis, então se a gente conseguir, porque aí ela vai fazer alguns dias, fazer com que eles aprendam a comer, a beber água, a se defender, né, dentro do ambiente e da cultura galinha e galo. Então, essa é a ideia. Nós vamos acompanhar, eu vou mostrar aí nos próximos passos do nosso processo, tanto a rotina de cuidado, quanto o processo, o resultado final, né? Então, mais uma experiência e desafio aqui do nosso canal Vivendo da Roça. Um grande abraço a todos, espero que vocês curtam e torçam conosco, que o resultado seja positivo. Deixe seu comentário, sua dica. Se você já fez uma experiência como essa, compartilhe comigo para que eu possa errar menos e ter um resultado bem positivo aí com os nossos futuros pintinhos, tá? Um grande abraço. Vivendo da roça, forçando a natureza, chocando os pintinhos de forma artesanal e com muito amor e carinho. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.